Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao MegaCons, de número 186. Hoje o assunto é paramatemática. Esse é um assunto que é relativamente novo dentro da Conscienciologia. Eu estava olhando, antes do DAC e do Léxico de Ortopensatas, ou seja, antes de 2014, não tem nenhuma menção à paramatemática nas obras do professor Valdo. Ele falava muito sobre matemática avançada, sobre matemática evoluída, mas não tem nenhuma definição ou nenhuma definologia formal sobre o assunto paramatemática. Por um lado, isso é bom, porque abre um campo para a gente estudar, pesquisar, debater e até mesmo definir algumas coisas dentro dessa área da paramatematiologia. A ideia de matemática, ou matematização, que o professor Valdo trouxe em alguns verbetes, eu coloquei aí no paper para vocês alguns verbetes da enciclopédia, que falam sobre o tema, sobre esse assunto, não com esse título, mas, por exemplo, a chega matemática, matematização do conceito, dia matemático e a própria vida matemática. Todos têm relação com essa ideia da paramatemática, da paramatematologia, vamos dizer assim, da lógica, da racionalidade e da organização de um modo geral. O que o professor Valdo falava muito era sobre a matematização, que para ele tinha um conceito de levar para o mental soma, para o ápice do mental soma. Então, essa é mais ou menos a ideia do que a gente vai discutir hoje. A gente tem aí alguns conceitos no Homo sapiens reurbanizados, no Homo sapiens pacíficos, que falam, por exemplo, do enumerograma. O enumerograma é aquela tabela, aquela planilha técnica baseada numa enumeração sobre o conteúdo de um texto. E ele coloca justamente que o enumerograma é a enumeração técnica da matematização do conhecimento. Então, é quando você coloca o conhecimento, ou quando você coloca o texto conscienciológico dentro de um escrutínio matemático. Isso é um conceito de matemática aplicada à conscienciologia. Uma outra ideia é o próprio conscienciograma. O conscienciograma, então, logo na introdução, ele define a conscienciometria como a matematização possível da consciência, ou seja, aquilo que você consegue colocar a consciência dentro de uma janela matemática, isso seria a conscienciometria. E o conscienciograma, na verdade, é um instrumento principal dessa tarefa. Então, ele coloca, lá já aparecem os números e a matemática, com 100 folhas de avaliação, 20 temas, 2.000 itens, em que você faz uma análise, faz uma avaliação, dá um número, dá um valor ao seu espectro consciencial. E, normalmente, a gente coloca isso dentro de um gráfico, Então, isso tem bem a ideia de uma matematização possível da consciência. Eu vou colocar aqui algumas informações, só para a gente iniciar o debate. Para quem está aqui de primeira vez, eu queria lembrar que o MegaCons ele é um grupo de estudos de conscienciologia, principalmente baseado nas obras mais recentes do professor Valdo, que é o Dicionário de Argumentos, o Léxico de Ortopensatas. Então, a ideia aqui é a gente ter um debate mais aberto, não é uma aula, é uma troca de ideias, principalmente quando o tema é um tema que remete mais ao MegaCons, como esse da paramatemática, ou seja, a gente tem muito mais dúvidas do que respostas. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: a paramatemática, então, ela está presente em várias áreas da conscienciologia. Isso tem a ver, eu vou comentar depois, com o próprio Holopensene, ou o Mater Pensene do professor Valdo do Zéfiro, que de alguma forma é ligada a essa área da matemática e da paramatemática. Então, se a gente pensar na escala evolutiva das consciências, ela é a matematização da sua localização evolutiva. Então, como que você está como consciência em relação aos outros parâmetros, ou seja, as outras consciências? E a gente coloca o serenão como 100% do nosso parâmetro. Dentro desse parâmetro, dessa escala, a gente, então, você mede os seus companheiros, mede os assistidos, mede os amparadores. Então, a escala evolutiva das consciências é um ótimo exemplo de uma matemática dentro da conscienciologia. Uma outra ideia, como a gente falou também, é o próprio conscienciograma, que é a matematização da sua própria consciência, aquilo que é possível. A teoria dos cons, ela também é uma matemática conscienciológica. Se a gente pensar bem, qual é a ideia da teoria dos cons? É que você tem lá, como consciex, você está num parâmetro, vamos dizer assim,
um referencial de 100% de lucidez seu, quando você está lúcido antes de ressomar. Quando você ressoma, essa sua lucidez ela cai dos 100% para alguma coisa pequena lá, vamos dizer, o professor Valdo colocou isso como 1%. Você passa de 100% da sua lucidez para 1% do que você é, do que representa como consciência, devido ao restringimento da ressoma, devido à sua condição de consciência. E à medida que você vai aprendendo, recuperando habilidades, tendo contato, melhorando a sua própria ferramenta cerebral, você vai recuperando cons. Quando esses cons, esse nível de lucidez, chega na faixa lá dos 85%, a gente diz que você alcançou o seu nível de megacons. Então, é uma escala matemática, é uma medição, é uma avaliação e é também uma modelagem matemática da sua própria lucidez. As próprias enumerações, né, que são tão importantes dentro da Conscienciologia, talvez o estilo de redação mais característico da Conscienciologia sejam as enumerações, isso aí está em todas as obras conscienciológicas. O próprio enumerograma é uma forma de você colocar, então, um texto conscienciológico e fazer uma medição, uma avaliação quantitativa e qualitativa do texto. Então, você coloca ele como se fosse ali num template para poder dar nota para a sua concisão, para a sua exatidão, para as suas técnicas conscienciológicas. Isso está descrito no Homo Sapiens Reurbanizados e também nos 700 experimentos. O próprio amparador do professor Valdo, vamos dizer assim, por tabela nosso também, né, dentro da Conscienciologia, dentro dos cursos intermissivos, ele teve o nome de enumerador. E a gente sabe o enumerador era da linha lá dos fenícios, e ele tem relação com a matemática, com a inventariologia, com essa coisa de contabilidade, né? Ou seja, você expressar e você aprender a realidade através de números. A própria cronologia está muito ligada à matemática, está ligada a você estabelecer parâmetros temporais. Então, vamos pensar, tem uma pensata no léxico que chama evoluciogramologia. A gente já falou ela aqui em outros megacons. Ela diz o seguinte, que a sua curva evolutiva ela não é linear. Ou seja, você não começa a evoluir ao longo do tempo e você vai alcançando patamares evolutivos de uma forma linear, como uma curva reta, né? Não, ela é mais para uma curva logarítmica, né? E todo mundo, nesses tempos de pandemia, está muito acostumado a ver curvas logarítmicas, né? Então, à medida que você vai evoluindo, essa velocidade de evolução ela vai aumentando. Tanto é que demora mais para você chegar até a disperticidade do que chegar do desperto para o serenão, ou seja, depois é mais rápido. A curva vai avançando em termos de velocidade. Isso também é uma medição, uma métrica dentro da evolução que usa a matemática. A Heuerbeck, né, eu estava lembrando daquela questão da megaprospectiva, da megaprospectivologia, né? Como que os amparadores, em especial o serenão reurbanizador, fez um cálculo de prospectiva temporal de 900 anos para ressomar, para justamente esperar o ponto crítico da Heuerbeck, agora, no século XX, né? No século XX, então ele esperou esse tempo, ele fez a prospectiva e fez uma métrica que não deixa de ser matemática em relação ao tempo e à cronologia da evolução. Isso é muito interessante, isso sim é mega prospectiva, né? Se a gente pensar também nos percentuais e nas estatísticas que a gente estuda na Heuerbeck, por exemplo, vou dar um exemplo, esse balanço de 9 consciex para cada consim, isso é uma estimativa matemática que certamente já mudou agora, o número de serenões que tinha no planeta e que tem agora, e etc. Né? Então, tudo isso envolve matemática, tudo isso são expressões da matemática dentro da Conscienciologia. A gente pensar, então, rapidamente a matemática, né? O Crescendo Matemática para Matemática, inclusive eu coloquei uma das sessões de pensatas com esse título aí no paper. Né? A matemática, então, o próprio Galileu já dizia, né, que a linguagem da natureza é escrita em caracteres matemáticos. Se você quer conhecer a estrutura da natureza, da física, do universo, você tem que aprender a ler esses caracteres, né? Basicamente geometria, matemática, números. Né? Então, assim, a matemática diz como que a gente pode fazer leis dentro do universo físico. Como é que você pode observar os fenômenos e descrever os fenômenos que são, na verdade, fatos, né? Os fatos do universo material, e, de alguma forma, relacionar eles. Essa relação são as leis matemáticas, que são as leis da física. Né?
Quando a gente pensa em matemática, né, pessoal, isso só brevemente para a gente explicar, não necessariamente eu estou falando de equações de números. Mais do que isso, quando a gente fala de matemática, a gente está dizendo sobre lógica, sobre racionalidade e sobre relação de causa e efeito, que é isso que a gente tenta medir quando usa a matemática, de modo geral, a matemática no mundo físico, né? A gente está falando de relações matemáticas. Passando já para o crescendo da paramatemática, já começando a entrar nessa área, a gente pode dizer, então, que a paramatemática não é só uma mera extensão da matemática para a realidade extrafísica. Seria muito pobre se fosse só isso. A gente está falando da linguagem da paranatureza agora. Isso envolve muito mais do que os objetos. Envolve os holopensenes, os materpensenes, envolve seriexologia, envolve a consciência em si. Então, é muito mais, né? A gente está dizendo, então, que pode ser que existam leis de uma parafísica, né? Ou seja, leis da própria evoluciologia em si. É disso que se trata, né? Pelo menos eu estou dando aqui a minha visão, a minha leitura, é disso que se trata a paramatemática. Então, seria uma descrição dos parafenômenos, de modo geral, muito mais amplos, dentro dos parafatos do universo multidimensional. Então, você tem a matemática, é um breve capítulo dentro da paramatemática, né? Ela fala de relações numéricas, de relações de quantidade, de descrição de fenômenos. Quando você passa para a paramatemática, você envolve muito mais. Por exemplo, existem pensatas aqui no paper, bem interessantes para a gente conversar depois, que relaciona a paramatemática com a própria cosmoética, com a estrutura do paradireito e das próprias sincronicidades. Se a gente pensar o paradireito, ele é totalmente paramatemático, né? Porque ele envolve uma relação de ressarcimento, ou seja, você tem uma equação que ela está desequilibrada para um lado e o seu trabalho é equilibrar essa equação grupocármica, policármica, egocármica, ou seja, holocármica, né? Quando você equilibra essa equação, você está mexendo na paramatemática das relações conscienciais do grupo. Isso é paradireito, isso é cosmoética, e as sincronicidades são um capítulo muito interessante aqui, tem bastante pensata sobre isso também, né? A gente pode entender, então, crescendo matemática para a matemática, no sentido de uma coisa é você entender a natureza, outra coisa é você entender a estrutura da paranatureza, que nada mais é do que tentar descrever isso que a gente chama na conscienciologia de maximecanismo, né? É um nome que, se você pensar bem, ele tem várias interpretações, uma delas seria essa de paranatureza, a estrutura do cosmos, etc., etc., e a gente pode fazer a seguinte pergunta: quem é o paramatemático, né? O matemático, a gente sabe quem é. É aquele cara que fica lá estudando, estudioso, né? Muitas vezes é tomado como aquele cara nerd, que, por estar envolvido com pensamentos muito abstratos, muitas vezes, não é uma regra, né? Mas muitas vezes na história, foi, vamos dizer assim, encarnado por aquela personalidade que não era tão atenta à sociedade, né? Então, ele, por estar tão fechado nos pensamentos dele, ele ficava um pouco desconectado da realidade. O maior exemplo disso talvez seja o Arquimedes, né? Que falou aquela famosa frase assim, não, quando ele foi procurado por um guarda, né? Um guarda lá para poder, vamos dizer assim, abordar ele. Ele não deu bola para o cara, mandou ele sair e sair de perto dos círculos que ele estava desenhando na areia. Conclusão, foi morto, né? Então, assim, ele é um encapsulamento que, às vezes, a pessoa fica no pensamento abstrato e que ele faz justamente isso. Ele fica dentro de um círculo e ele não expande isso para fora, né? Já a paramatemática não tem nada a ver com isso, pelo contrário. A paramatemática envolve relações assistenciais, grupocármicas, dentro da escala evolutiva, dentro do curso grupocármico de ressarcimento, de libertação, etc. E tem muito a ver, né, pessoal? Isso é uma leitura também minha. Eu acho que quem é o paramatemático? Quem começa a estudar melhor isso é o teleguiado, porque o teleguiado autocrítico é justamente aquela personalidade na escala evolutiva que ele já está estudando o maximecanismo. Então, ele está estudando aquilo que a gente pode chamar de paranatureza, né? A estrutura do cosmos multidimensional, ele está começando a perceber. E ele percebeu tanto que ele fala, nossa, isso é muito interessante em termos evolutivos, vou seguir isso aí. Eu vou seguir esse mecanismo. Então, quando ele consegue fazer isso, ele entra nessa questão do teleguiamento. Claro, né? Aí o teleguiado talvez seja o estagiário do paramatemático. O evoluciólogo é aquele cara que é graduado. O serenão é o pós-graduado em paramatematiologia, né? E, é claro, a CL é a professora.
titular do departamento, mas, de qualquer forma, a gente está começando a entender o que seria esse estudo da paramatemática. Uma coisa interessante para a gente discutir depois é sobre a sincronicidade. O professor Valdo coloca que a paramatemática é a base da sincronicidade, ou a sincronicidade ela explicita e expõe a paramatemática, as relações paramatemáticas de tudo com tudo, né? Então, na verdade, nada mais é do que você explicitar as conexões ocultas ou muitas vezes não percebidas ou não explícitas entre as coisas, entre os eventos, entre os fatos, parafatos. Quando você começa a explicitar essas relações, e elas sempre existem, né, você começa a entrar dentro do campo da sincronicidade. Quando você entra no campo da sincronicidade, você começa a ver relações que você não via antes, e aí você já está começando a tangenciar a paramatemática. As sincronicidades expõem, então, os bastidores da paramatemática. Uma pergunta que a gente pode se fazer é o seguinte: muito bem, tem a ver sincronicidade com paramatemática. Como que eu sei se a minha raiz holobiográfica, ou aproveitando até a presença do Guilherme aqui, se o meu mater pensene é da área matemática ou na área da matemática? Como é que eu tenho esses indicadores? A gente pode ver o seguinte: as sincronicidades que normalmente predominam na nossa vida são de que base? Porque se a gente pensar, a gente fala muito do número 11, sincronicidade numérica, mas esse é só uma modalidade de sincronicidade. Às vezes, a pessoa que é da área da arte, ela tem sincronicidade com imagens. Às vezes, a pessoa que tem um mater pensée em mais da escrita, ela tem sincronicidade com palavras, com sons. A gente não sabe, né? Então, isso aí vai ao infinito, literalmente. Se a gente tem as sincronicidades nossas já explicitamente dentro da área numérica, de base numérica, isso talvez indique uma forma holopensiênica nossa dentro da matemática. Eu estou falando porque eu observo isso comigo, né? Para mim é muito evidente que as sincronicidades que acontecem comigo são muito de base numérica. A omnissincronicidade seria uma outra coisa. A omnissincronicidade é quando você, que é aquela consciência mega poliédrica, né? Você já tem a sua forma, já tem componentes de várias áreas, né? Que é o evoluciólogo, o serenão, e aí todas as sincronicidades já são afins a você. Você já tem afinidade com vários tipos, né? Isso é interessante, porque você pode aí atuar melhor em várias áreas. Uma última coisa bem interessante para a gente estudar é o seguinte: qual é a relação do corredor de lucidez com a sincronicidade com a paramatemática? A gente sabe que o corredor de lucidez, a gente já estudou aqui no Megacons, né? Ele é nada mais do que uma mega convergência de várias sincronicidades com um único objetivo, assistencial no seu caso, né? Então, quando você começa, uma coisa é você ter uma sincronicidade, outra sincronicidade, um livro que chega para você, uma pessoa que fala. Outra coisa é você ter uma avalanche de sincronicidades, todas elas em torno de um mesmo eixo. Esse eixo é a mega convergência. Se você tem isso, você está num corredor de lucidez. É muito análogo à condição do corredor heurístico, né? Quando, em vez de uma ideia ou outra, você tem um túnel de ideias em que você entra lá e você, na verdade, tudo é facilitado. O corredor de lucidez também, e, na verdade, talvez, eu penso, o corredor de lucidez seja uma das grandes expressões da paramatemática na nossa vida, que a gente pode experimentar aqui, né? Alguns conceitos associados à paramatemática, claro, né? Então, assim, uma coisa são os números, ok, mas tem muitas outras coisas. Por exemplo, o professor Valdo, ele associava a ideia de paramatemática não somente a contas, a aritmética, a geometria, mas a lógica, racionalidade. Quando ele falava alguma coisa é paramatemática, ele queria dizer que aquilo lá estava muito bem fundamentado no mental soma, que aquilo lá era muito organizado, tanto é que tem o verbete dia e vida matemática. Ele falava também de paramatemática quando queria dizer que, quando você determina uma coisa, uma situação, aquilo tem que ser paramatemático para você, ou seja, não tem opção de ser diferente. Então, tem a ver com a auto-orto-absolutismologia, que é um dos itens lá do memorando. A paramatemática tem também a ver com exatidão, com certeza, previsibilidade. E uma coisa que o próprio professor Valdo enfatizava muito é a paramatemática, e tem várias pensatas sobre isso, ligadas ao texto conscienciológico. Então, para o autor que está escrevendo um livro, um texto, ou mesmo verbete, que é um bom exemplo de texto paramatemático, né? A escrita ela tem que, primeiro,
ter uma métrica, que é aquele enumerograma que a gente comentou antes. As ideias, elas têm que estar muito bem condicionadas, essa é a técnica do picotamento de ideias, ou seja, uma ideia por parágrafo, uma ideia central, bem alinhadas e com um encadeamento lógico. E a exaustividade e o detalhismo no texto. Tudo isso envolve a paramatemática do texto, né? Então, tem várias pensatas sobre esse tema, assim, como que o seu texto conscienciológico, na verdade, não o texto, né? A sua comunicação conscienciológica, ela tem que ser paramatemática. Tem a ver com para-direito e com a cosmoética, como a gente comentou antes, e tem a ver também, algumas pensatas, com aquela ideia do φ, né? Do mega-φ, que nada mais é do que uma proporção harmoniosa. Então, eu diria que isso aí, na verdade, ele está falando sobre harmonia, sobre uma proporção harmoniosa, que é o que acontece, por exemplo, nas comunex evoluídas. A gente quer fazer essa aproximação para a gente. Ok, pessoal? Então, isso aqui foi só um início para a gente dar um pontapé inicial, e aí agora eu fico aí, vamos conversar sobre paramatemática. Professor, Fábio, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para fazer. No último Megacons, a gente falou sobre transmigraciologia, não foi? Aí eu queria agora adicionar esse assunto na paramatemática. Queria saber se você poderia indicar a presença da paramatemática na transmigraciologia e também, em particular, no confinamento cosmoético extrafísico. Sim, boa questão, né? A gente, na verdade, você tem toda a razão, Fábio. A gente deve ligar para a matemática com todos os assuntos da conscienciologia. Então, se a gente for pensar bem, a gente pode relacionar para a matemática com tudo que seja ligado à evolução, porque mais cedo ou mais tarde vai aparecer a para-matemática ali no meio, e a transmigração é um bom exemplo, né? A gente estava comentando na semana passada o seguinte: qual é o ponto ou a linha de corte para uma consciência ser transmigrada? Exato. Isso não é baseado no achismo, não é uma amostragem, vamos pegar uma amostragem de 100 consciências e transmigrar para dar uma aliviada no holopensene da Terra. Não, tem por trás, tem toda uma análise da ficha evolutiva da pessoa. E essa condição da transmigração, que é do para-direito, ela é totalmente para-matemática. Embora a gente não consiga ver as variáveis, né, com muita clareza, mas o evoluciólogo seria não consegue. Então, se a gente for ver, a análise da transmigração ela é de base para a matemática, ou seja, existe uma lógica muito clara ali por trás que levou a pessoa, aquela consciência, ou os grupos, na verdade, né, à transmigração extrafísica. Pessoal, Eu alguém quer gostaria comentar? de Pode falar. expandir, eu Diga gostaria lá. de expandir, assim, para a gente pensar em termos de paramatemática, né? Como é que seria a definição do processo de transmigração, né? Isso está condicionado à questão das leis evolutivas, né? Os princípios aí que, para você estar num planeta, aquilo deve ser favorável à sua evolução, né? Se Alexandre, você está rapidinho. num... Sem querer interromper, já interrompendo, mas queria que você acrescentasse também confinamento cosmoético extrafísico. Eu achei isso no último paper interessante, que eu queria comentar, mas não deu tempo. Será que você poderia acrescentar na sua resposta a expansão aí, essa parte? Tá, tá. Confinamento Vou cosmoético pensar extrafísico. primeiro na transmigração, mas eu acho que a lógica é mais ou menos parecida, tá? Tá bom. Então, assim, você tem, então, essa condição que aí vai estar aí sobre condição, sobre a análise aí do evoluciólogo, serenão, quem quer que seja, né? Eu imagino que transmigração deve envolver não só o nível de evoluciólogo, mas possivelmente serenão também. Então, assim, está condicionada a questão da evolução, né? O que é melhor para a consciência e para o próprio grupo dela, mas, antes de mais nada, para aquela consciência que está sendo transmigrada, né? Agora, ela está ressomada nesse planeta, ela está já condicionada a uma série de condições de contorno do problema, ou seja, o problema evolutivo dela ressomar nesse planeta aqui, ela já vai estar condicionada a uma série de variáveis de débitos kármicos dentro desse planeta aqui, né? Por conta das consciências que estão nesse planeta aqui, que estão
extrafisicamente ali com uma ligação maior, energética maior, né? E, e eu acho que o raciocínio envolvido, né, embora a gente não tenha noção de todas as variáveis, mas o raciocínio possivelmente né? Se, essas condições de contorno chegam a um ponto que é mais, é menos evolutivo, que o nível da evolução daquela consciência vai piorar para ela, não vai ajudar, e ela pode ser colocada em outro local que tem outras condições de contorno diferentes, que vai ser otimizada a condição evolutiva dela, e é o ponto da transmigração, né? Então, assim, em termos de raciocínio básico, aí eu acho que seria isso. E da mesma forma que você colocou aí qual foi o termo? Desculpa, Confinamento cosmoético extrafísico. O popular, na confinamento linguagem cosmoético. popular, existem prisões extrafísicas cosmoéticas? É isso que eu queria saber também. Isso aí. É quando a consciência lá, o mega sediador, é, é, por exemplo, isolado numa OFIEX, né, para ser tratada, né? Então, isso aí é cosmoético. Da mesma forma que aqui a gente tem, você isola um traficante que está causando um monte de problema para ele e para um monte de gente, né, em termos evolutivos. E aquilo lá não é anticosmoético. Você colocar um traficante numa prisão intrafísica para ele não ficar comunicável, não ficar praticando crime, não ficar criando problema, né? Então, extrafisicamente também não tem problema algum. Claro que existem prisões que são anticosmoéticas e tem prisões que são cosmoéticas, né? Então, não tem nenhum conflito quanto a isso, né? Valeu, obrigado. Gostei muito da resposta. Bom, pessoal, a gente tem a lista de participações. Quem quiser comentar, fazer perguntas, é só colocar o nome no chat, tá bom? E a Thaís já colocou o nome também. Então, pode falar, Thaís. Abre o microfone aí para nós. Né? Oi, tá com saudade de participar. Então, eu estava pensando, da transmigração que vocês conversaram semana passada, eu queria já ter participado, que era um assunto, né, que eu acho muito interessante. E aí, você trazendo isso agora, achei bem legal. Eu nunca penso no lado negativo, e eu acho que a evolução também não pensa. Eu não imagino um evoluciólogo ou qualquer amparador pensando de forma negativa. Então, eu acho assim, aí, se você sempre pensar, se você pensar na parte positiva, como que o evoluciólogo vai decidir quem vai para qual planeta? Ele vai lá os trafores, é a minha hipótese. Quando você pega, que nem tem um exemplo que acho que a Malu Balona, a professora citou, que tinha uma pessoa, um senhor, um homem, que ele era chato, ficava apontando, ninguém gostava dele. Aí, de repente, alguém, acho que não sei se foi o professor Valdo, falou para ele que ele podia olhar tudo que tinha que arrumar e deu aval para ele consertar tudo, porque ele conseguia olhar todos os erros que tinha ali no tertuliário, nos locais. E a energia dele melhorou totalmente, mudou, todo mundo queria ficar perto dele. Então, eu acho que se eu fosse uma evolucióloga, eu ia pensar assim, quem que eu vou levar em qual planeta? Quais os trafores que essa pessoa tem? Um traficante, ele é um líder, ele é uma pessoa que ele tem força, então quais os melhores trafores dele que ele vai conseguir desenvolver no planeta mais inferior, que ele vai conseguir evoluir pelos próprios trafores dele. A gente pode pensar no urso panda lá do guerreiro lá, o mestre lá, o pequenininho, ele, a hora que chegou o panda lá, ele falou, mas é um panda o guerreiro? Não tá certo isso. Aí ele falou, como que eu vou ensinar a ser o melhor, né, o guerreiro para ele? Aí ele descobriu que o trafor dele era comida. Ele começou a ensinar ele desenvolver ele numa capacidade máxima de guerreiro, porque ele era de melhor. Então, a minha hipótese, então, é que seja as definições para quem vai para qual planeta são os trafores. O que vocês acham?
Thaís, a gente viu na semana passada, assim, existem vários fatores, né, da transmigração que às vezes é mais complexo do que a gente analisa, né? Então, um deles é Sim, o eu seu, estou colocando essa claro. variável que vocês não Então, falaram aqui agora. Não sei se foi discutido isso não, ontem. isso tudo já foi discutido. Lá a gente viu, só para resumir, né? Um dos fatores é intraconsciencial, que é o seu, vamos dizer assim, o seu conscienciograma, os seus trafores, principalmente os seus megatrafares, aqueles que são cronificados, né? Aqueles que já estão há muito tempo com você e não deu jeito, as várias ressomas diferentes não conseguiram fazer você mudar de ideia sobre aquilo. Desenvolver nesse planeta aqui. Então, vai para outro que Não vai só se desenvolver desenvolver, em mas outro. tem a Agora, em ver. relação a Não, mas, isso, ô, a Thaís, isso da só um instantinho, paramatemática. Thaís. Thaís, só um instantinho. Só porque vamos ficar muito na paramatemática, depois esse da transmigração a gente vai colocar lá online para poder conversar depois, tá? Eu só Então, queria mas isso só que eu dizer assim, estou querendo falar existe em relação uma, aos trafores, existe uma o que tem a relação. ver, o que tem a ver com a paramatemática? Essa é a Isso, essa é questão a que eu pergunta estou boa. querendo Vamos lá. pensar. O que vocês acham, pessoal? O que tem a ver com a paramatemática? A mesma coisa que o para-direito tem a ver com a paramatemática, né? Na verdade, pensa assim, o evoluciólogo ou o serenão, na hora de analisar a consciência, ele vai fazer um escrutínio, né? Vai passar lá o scan dele e vai fazer uma análise que é totalmente quantitativa e qualitativa em relação à pessoa, à consciência, né? E olha só, não é só trafora e trafar. Por exemplo, a ficha evolutiva da pessoa, onde que ele está em relação ao curso grupocármico, se ele já está na recomposição, se ele já está fazendo aquela recomposição, que, como eu comentei, a recomposição nada mais é do que você zerar ali, balancear a sua equação com o grupo, né? Então, ele vai ver o seu contexto, as suas vidas passadas, como que você se portou diante desses seus desafios nos seus ambientes, ou seja, tudo isso entra em consideração, né? Assim, a gente às vezes pega um parâmetro da consciência, mas na análise, principalmente essa coisa de transmigração, né, ela entra todas as variáveis. E aí é que eu falo, as variáveis, todas as variáveis, elas são uma análise da paramatemática. Você tem que montar o seu sistema de equações, vamos usar a linguagem, né? Montar o seu sistema de equações para resolver ele com não sei quantas variáveis, né? Para a gente, isso é uma quantidade incalculável de parâmetros, de variáveis que a gente tem que ver na consciência. E é por isso que o evoluciólogo serenão tem a visão de conjunto maior do que a nossa. Às vezes a gente vê uma janela, vê um pedaço, vê uma porção da realidade. E às vezes o evoluciólogo serenão tem uma cosmovisão muito maior. Essa cosmovisão ela vai te dar uma análise, uma possibilidade de fazer uma análise para matemática, lógica, racional, muito melhor. Então, daí vai dar não só a transmigração, mas vai dar, por exemplo, quais são as suas perspectivas de novas vidas, se você vai ter um macrosoma ou não, em qual grupo você vai nascer, qual é a família que você vai nascer, tudo isso é para matemática, no sentido que o professor Valdo dava de para matemática, de você pegar as variáveis, analisar com lógica, com racionalidade e chegar a uma solução que é otimizada para a pessoa e para o grupo. Sim, aí o que eu queria trazer é mais específico. Aí, sem pensar em transmigração, porque isso é independente. Que planeta tá, que dimensão tá, para mim, eu acho que isso é meio que, né? A forma é independente, o importante é o conteúdo. Aí, se a gente pensar no Trafor, qual é o papel do Trafor? Como você falou, nesse equilíbrio de equação, eu vejo que o trafora ele tem um peso muito grande nela. Até pelos exemplos que eu pensei e eu citei aqui, né? Um pouquinho que você pensar de quem desenvolve mais os trafores consegue equilibrar mais em relação às outras variáveis. E o que vocês acham, assim, bem pensando só nessa variável, isso que eu quero dizer. Eu daria um peso maior para a FEP do que para os trafores. A FEP eu acho que é uma variável ela é mais complexa, ela é uma síntese maior da consciência do que você colocar um trafor ou né, mega trafor, uma série de trafores, sem considerar os trafares que estão associados, etc. Então, assim, eu acho que a FEP
Eu acho sim, o trafor é importante, é uma variável, os trafares também são outras variáveis, mas eu acho que a FEP ela é uma síntese de um histórico inteiro daqueles trafares, como que eles se desenvolveram ao longo dos milênios daquela consciência. Então, assim, se eu fosse escolher uma variável só para colocar assim como principal, eu escolheria a FEP. Porque, Todos os na seus realidade, trafores e Alexandre, trafores, deixa eu só dar uma pode palavrinha, falar. Edu, porque, na realidade, os trafores é que alavancam a nossa FEP, concorda? Então, isso vai, ela é uma ferramenta importante, mas eu concordo com você, que a FEP ela é o resultado desse trabalho de disponibilidade assistencial que é promovido pelo Trafor. E só, sabe por quê também, Claudete, o que eu penso, né? Sim. Às vezes, a FEP, ela é a expressão prática dos seus traços. Porque, às Sim. vezes, o trafor não é que ele... Às vezes, o trafor, mal utilizado, ocioso, ele até pesa na FEP. Então, é como que você aplica, né? E é isso aí, a FEP, ela, na verdade, ela engloba todas as outras variáveis da sua consciência. Por isso que o Valdo falava, né? Sim, mas é ele que alavanca, você concorda? Exatamente, você vale a sua FEP. O que Uhum. significa isso? Vale aquilo que você tem, que você conseguiu expressar na prática, né? Porque isso é o que te dá o saldo da FEP, é aquilo que você conseguiu usar dos trafores, aquilo que você conseguiu reciclar dos trafares, né? Perfeito, perfeito. Que na realidade é o que alavanca mesmo, né, Edu? Vai lá, Guilherme. É sobre o assunto? É sobre o assunto, não. Eu acho que Ah, interessante estar discutindo esse assunto dentro desse contexto da paramatemática, porque eu entendo que a paramatemática, ela te cobra uma visão muito mais ampla de relação de causa e efeito, que pegar, por exemplo, a questão da matematização do conceito, né? Uma coisa é você ver um conceito, outra coisa é você ver o conceito em conjunto com inúmeros, né, que nem o professor Eduardo comentou, né, sei lá, inúmeras outras variáveis e estabelecer uma relação entre elas. Até que ponto vai uma variável, até que ponto vai outra, qual é a relação de causa e efeito entre as variáveis, onde essas variáveis se combinam, onde elas não têm relação, enfim. Acho que a matematização, né, ela nos cobra esse processo de uma ampliação da visão de conjunto sobre como as variáveis podem ser combinadas entre elas, né? Essa questão da combinação e da criação desses elos, né? Imagina, eu acho que também aparece dentro do próprio processo da sincronicidade, né? Quando a gente está falando de sincronicidade lá, a interfusão, quando os campos, né, se somam e aí os efeitos ou os eventos, enfim, aparecem, né? Então a gente também está falando aí da conexão, né, e da combinação de diferentes campos energéticos. E eu estava lembrando também aqui dentro do próprio processo da transmigração aí que o pessoal estava perguntando, a questão da reurbanização, né? Então, até que ponto o professor Valdo lá em 1100 já tinha essa visão, né? Até que já tinha, né? Enfim, essa visão para a matemática para deduzir o processo da reurbanização, né? Que já estava acontecendo. E trazer uma outra variável, hein, Eduardo? Não sei se o professor Valdo falou sobre isso em algum momento, o papel do cosmograma no processo da paramatemática, né? Então, que essa visão de conjunto, tanto qualitativa, né, trazendo sobre essas variáveis mais abordagem mais científica, enfim, qualitativa ou quantitativa, né, com relação ao que está acontecendo no cosmos. E é isso amplia de fato a visão de conjunto, ao mesmo tempo que você consegue aprofundar individualmente cada caso, né, mas amplia a visão de conjunto para saber o que está acontecendo no planeta. Né? Então, talvez aí uma outra variável, né, é trazer também a questão do cosmograma como uma técnica para a matemática. Né? Enfim, não sei se achou alguma referência sobre isso. Eu não lembro de ter visto não, viu, Guilherme? Mas eu achei bem interessante, porque você vê, da mesma forma que o cientista convencional, né, fisicalista, ele precisa de um grande volume de dados para poder chegar a uma síntese, e essa síntese é uma lei matemática ou física, ou o que seja, né?
Da mesma forma, a gente que está estudando a evoluciologia ou o max-mecanismo, a gente precisa também de uma grande quantidade de experiências para poder chegar à síntese, né? Ver qual é o padrão, afinal, como é que funciona a evolução, né? Então, para isso, a gente tem que ter vários cases, né? Eu acho que o pessoal da Consecutivos faz isso muito bem, né? Você, em cima de cases, você tira relações, você tira leis, você tira indicações de como funciona a evolução. Então, a gente faz o mesmo papel do cientista investigador, só que agora, em vez de estudar lá as coisas, os elétrons, os corpos, a gente está estudando uma coisa maior que a consciência. Quando você vai pegar a consciência, você tem que considerar todo esse panorama dos parafatos, né? E aí é que eu penso, né, Guilherme, você falou bem, sem parapsiquismo, a gente nunca vai chegar na paramatemática, porque vai ter sempre uma lacuna ali para você, e você não vai preencher. Então, a nossa questão agora é o seguinte, se a gente quer ser bons experimentadores conscienciológicos, a gente precisa desse input das variáveis extrafísicas e multidimensionais. A sincronicidade é uma delas, né? Mas tem outras, né? Então, a gente tem essa necessidade de se alimentar de dados para poder justamente usar o mental soma e chegar pela paramatemática à evoluciologia. Então, eu acho que a paramatemática entra na hora de amarrar esses parafatos, os para-eventos, as para-percepções que a gente tem. Só tá lembrando aqui também, em cima do que você falou, Eduardo, por exemplo, mesmo que a gente pegue o conscienciograma, né, ainda é um modelo, vamos dizer assim, é uma representação do estado da consciência, mas não é a consciência em si, né? É uma coisa falar de representação, por exemplo, quando a gente está falando trafor, trafar, FEP e tal, são variáveis, são pequenos, né? Enfim, olhando pelo buraco da fechadura, uma pequena parcela ali do que realmente a consciência é. O cosmograma também, com seu tamanho, enfim, também é um modelo, é uma representação que nos ajuda a compreender, né? E de fato, para compreender, aí o processo parapsíquico é inevitável, né, o acoplamento energético, a questão psicossomática, mental somática, serexológica, enfim, kármica, né, etc. É muito, muito complexo, né? Concordo. Sem parapsiquismo, não há modelo que te dê visão de conjuntos. Então, o César está na lista agora. Quer falar, César? Então, a Thais, ela colocou essa questão da transmigração, né? Então, um fator que talvez seja o mais relevante, dentre os inúmeros que foram citados aqui, né? Mas que pode ser o mais relevante para determinar se a consciência vai sofrer uma transmigração menor, seria o total desinteresse dessa consciência que vai ser transmigrada por fazer qualquer tipo de assistência. A consciência não pensa no outro, de forma alguma. Então, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Vamos supor, qual é o objetivo dela? É enriquecer ou é ter poder? Então, ela vai fazer qualquer coisa para enriquecer ou para ter poder. Não importa as consequências. Claro que ela vai evitar ser pega, né? Então, ela não vai poder sair fazendo qualquer coisa à luz do dia, mas se ela deslumbrar a maneira de fazer o que ela tem que fazer, sem que ninguém veja, não importa se vão ser prejudicadas centenas, milhares ou milhões de pessoas, certo? Nunca importa quais as consequências dos seus atos. O que importa é que ela atinja o seu objetivo. Então, ela nunca pensa nos outros. E, se ela ressomar novamente, ela vai repetir a mesma coisa. Para atingir seus objetivos, ela vai fazer o que for preciso, não importam as consequências. Então, quando chega nesse ponto, não tem mais como a consciência ressomar aqui, né? Não há o que segure ela aqui. Ela não vai mudar e vai continuar prejudicando outras consciências. Então, nesse caso, o caminho é a transmigração. Renê, tem alguém na fila ou não? Eu queria só dar um exemplo. A gente fala de paramatemática, né? E parece uma coisa assim, né? Uma coisa avançada, claro, né? A gente está ainda arranhando os princípios.
Igual quando o professor Jarbas veio aqui falar de sincronicidade, né? Aí ele falou assim, puxa, se sincronicidade já é difícil, imagina a parasincronicidade como deve ser, como é difícil, né, da gente entender, né? Mas a gente está arranhando. Agora, uma coisa, uma aproximação, um arremedo que a gente pode ter da paramatemática é aquilo que está no verbete do dia matemático, né? Dia matemático e vida matemática. Então, eu acho que quando a gente consegue entrar nesse padrão de auto-organização, vamos dizer assim, os ventos a favor pelos que são resultado dos seus próprios atos cosmoéticos, então a gente já está tendo uma pequena noção do que é essa paramatemática maior. Então, assim, talvez se a gente possa, se tiver um ponto de começo para a gente estudar paramatemática, talvez seja a ideia do dia matemático. Então, se a gente vamos entrar nesse fluxo do dia matemático, depois da semana matemática, do mês matemático, da vida matemática, e aí a gente vai conseguir enxergar melhor o que seria a paramatematiologia maior. E o primeiro, vamos dizer assim, um dos indicadores práticos é aquela coisa da primavera energética, Cipriene, que é ciclo de primaveras energéticas, e depois a megaforização. Então, esses são indicadores de que você está nesse processo do dia matemático, você está caminhando junto, mais ou menos em sincronia com essa ideia do maxi-mecanismo. O que eu quero dizer assim, Renê, só para sintetizar, né? Estudar para a matemática não é o mesmo que os matemáticos fazem de pegar um livro e começar a ler, escrever equação. Eu acho que é aquela coisa da autopesquisa, né? O que significa para a matemática na conscienciologia? Não é estudar para a matemática de fora, é você mergulhar na paramatemática. Como se mergulha na paramatemática? Você vai se tornar um elemento da paramatemática dentro desse contexto multidimensional. E a primeira coisa é isso aí, né? É o dia matemático. Eu acho que esse seria o primeiro ponto para a gente entender que é bem possível da gente experimentar. Outra coisa, muitos de nós possivelmente já tivemos essa experiência do dia matemático, da primavera energética, às vezes até do ciclo de primaveras, né? Acho que muita gente já teve isso, né? Esse gostinho do que é isso. Isso é um indicador prático e teático para a gente. Depois você dá um exemplo? Depois você dá um exemplo, Eduardo, disso que você falou agora? Exemplo do quê? Do dia matemático? Vamos ver o exemplo aqui do dia matemático. Não, o que você falou agora por último mesmo, de sequência, como que é? Fala de novo. Deixa eu ver o que eu falei. As primaveras energéticas, é isso, Thaís? Sim, exato. Primavera, é isso, O que é a paramatemática a teática da paramatemática? Uma coisa é a teoria da paramatemática, ok, entendi e tal. Eu quero saber agora da teática da paramatemática. O que é a paramatemática na prática, né? A paramatemática na prática, para a gente, é quando a gente entra nesse fluxo em que as coisas, os eventos, os fenômenos, os parafenômenos, os acontecimentos, os encontros, as sincronicidades, todas elas estão ajustadas, sabe? Não sei se você já teve muita gente já teve essa sensação, por mais breve que seja, né, Thaís? Às vezes a gente tem aquele dia que tudo dá certo, já viu? Esse é o dia matemático, mas dá certo no sentido cosmoético, né? Você vai fazer uma assistência, você está dentro de uma intenção positiva, que é cosmoética, e aí naquele momento, naquele trabalho que você está, todos os ventos estão a seu favor, sabe? Tudo dá certo, os encontros acontecem, a pessoa que você tem que falar, que você tem que encontrar para aquela assistência, você encontra, ou seja, parece que está tudo conspirando ao seu favor, né? Sem ser frase de autoajuda, isso é uma constatação. Naquele momento, você está dentro desse fluxo, que é o dia matemático. Esse dia matemático... Igual hoje... termina. Não sei, né? Pode ser hoje, né? Pode ser hoje, pode ser... que nem eu estou trabalhando das 2 às 9, e eu trabalho de segunda a sábado, então eu não consigo mais participar do Megacons. Eu até estava triste, falei assim, nossa, não vou conseguir participar mais, né? Pelo menos por enquanto. E, de repente, na quarta-feira, minha supervisora pediu para a superior dela para no sábado a gente vir de manhã. Eu até coloquei no grupo, porque eu fiquei contente que deu certo. E porque é um assunto que me interessa bastante. Isso seria uma sincronicidade nesse fluxo, nesse sentido aí?
Aí, esse, vamos dizer assim, seria um acontecimento, um evento, né, que está alinhado com os seus interesses, né? Para você transformar isso num dia matemático, você tem que elevar isso à potência, né? A segunda, terceira potência, né? Já falando em linguagem matemática. O dia, olha a definição que interessante. O dia matemático é aquele dia no qual os grandes fatores positivos da vida confluem sincronicamente e tudo tende a dar mais certo, a partir das energias conscienciais do holopensene e da consciência lúcida. Então, assim, a partir do nosso holopensene, que é um holopensene que tem que ser cosmoético, claro, né, para você estar bem assessorada, para você estar dentro de um holopensene positivo, ele é cosmoético. A partir desse holopensene, as sincronicidades positivas e evolutivas é como se fossem atraídas para você. Então, existe um alinhamento de fatores em que isso te favorece, né? Isso é o dia matemático. Então, você vê o que é esse alinhamento de sincronicidades, Thaís? Nada mais é do que você estar ajustando as variáveis do Max Mecanismo, do seu entorno, de uma forma que é paramatemática. Paramatemática no sentido que o professor Valdo dá para isso, né? Ou seja, elas estão alinhadas positivamente, elas estão confluindo para um mesmo objetivo. Então, Eu isso acho que aí os é uma operadores ideia. colaboram acho que aí a multidimensionalidade, né, os operadores colaboram se o objetivo é a maior, né, se é para ajudar mais consciências também, né, eu acho que aí igual você falou, aí potencializa a segunda, terceira também, né, quanto mais pessoas uma pessoa tem tendência a ajudar, né, mais pessoas, acho que potencializa mais. Eu acho que seria isso, a potencialização seria assistência, né? Não, sempre é, né? Assim, tudo que a gente está falando aqui de megacons envolve cosmoética. Então, eu lembro muito do Eduardo, professor. deixa eu dar um exemplo Pode para a falar. Thaís. Por exemplo, assim, Thaís, você se levanta, você vai ter uma reunião ao meio-dia. Aí você levanta, você tem que pegar um táxi, está passando um na sua porta. Você entra, você começa a conversar com o motorista, faz uma assistência para ele. Normalmente, se você pega trânsito, você chega 5 minutos antes, vai para uma reunião, o assunto se desenrola de tal forma que os seus objetivos dentro da reunião foram alcançados. Você desce o elevador, chega lá embaixo, você pega uma outra condução, enfim, tudo vai sendo sincrônico. Por quê? E como é que parte isso? Quando você está, essa explicação foi o professor Valdo que me deu, tá? Então, eu estou dividindo com vocês. Você expande a sua energia de tal forma que todos os acontecimentos convergem positivamente para você. Isso é um dia matemático. Não é um único fator, são várias coisas que vão convergindo e isso torna-se um dia matemático, onde tudo corre bem. Entendi. Muito obrigada. Tá? Perfeito. Deu para entender? Tá, vai lá. Alexandre, você tinha levantado a mão, depois o Samir, vocês querem falar? Sim, Vai, Alexandre. não, eu queria só complementar o que o Eduardo falou, né, que é assim, como é que a gente entra, de fato, no estudo da paramatemática. Eu concordo, né, que é a questão que você tem que trazer para a questão da autopesquisa, de fato, né, mas existem, né, entrar lá na questão do dia matemático, da vida matemática, seria um tipo de abordagem, né, para a gente entender isso. Mas tem um detalhe que, assim, é o viés da abordagem que eu acho quando a gente está falando de paramatemática, do que entrar um parâmetro do próprio raciocínio lógico-matemático e a questão da exatidão, por exemplo. A gente pode entrar nesses temas, em termos de autopesquisa, por outros viés, por outros caminhos, né? Por exemplo, do para-direito, que eu considero que é próximo, muito próximo da paramatemática, assim, né? Em termos, assim, mas tem aí diferenças, né? Aí eu queria só pontuar esse detalhe, né, para a gente diferenciar, porque no fundo, a gente pega vários conceitos e no infinito eles acabam convergindo. Por exemplo,
para direito, cosmoética, para matemática, isso no infinito eles são sinônimos, né? Mas essa diferenciação de viés de abordagem acho que é interessante pontuar. Posso, né? Não, eu só ia falar uma coisa que é tentar assim, remontar o conceito da forma mais primária possível, né? Então, por exemplo, em relação a fazer paralelos do que é matemática, acho que é fácil para todos nós, né? A justeza, os números, o mundo dos números, da lógica, das equações. Quando a gente fala na paramatemática, ou seja, expande isso para a multidimensionalidade, a gente é levado diretamente para a justeza do cosmos, né? Do maximecanismo, né? Que ele vai corresponder, ele tem uma forma de funcionamento, uma mecânica, uma estrutura que ele é imutável, né? Dentro do nosso nível, ele é imutável, digamos assim. A gente está sujeito a esse mecanismo, né? Então, estudar para a matemática, para mim, é você estudar essa justeza, né? Essa correspondência, como as coisas se correspondem. E dentro disso, logicamente, com o objetivo de se enquadrar, de aprender como funciona e não mais brigar com o sistema, né? Ser uma peça útil dentro dele. Então, ver como isso parece lógico, né? Como falou o Alexandre, a gente pode pegar essa temática por vários vieses. Aqui foi pego a transmigração, por exemplo, você pode pegar qualquer outra, cosmoética, para direito, e coisas muito mais específicas. Mas, no fundo, a gente está tratando disso, né? A gente está tratando do descobrimento de como as coisas funcionam, para que, de maneira lúcida, a gente se adapte a isso e passe a ser uma peça que não mais conflita o sistema, que não cria bugs no sistema, né? Logicamente, isso é a própria evolução, né? Então, eu aproveito, então, essa abordagem para trazer uma correspondência e ver se vocês concordam, ou querendo gerar um debate, né? A paramatemática não seria um sinônimo da própria evolução? Eu concordo. Eu acho que Lancei a sim. questão. Eu acho que sim. Tem aquele negócio da aproximação sinonímica que a gente estuda na enciclopédia, né? Eles são sinônimos, mas são diferentes. Eu também acho que são diferentes, mas quando a gente fala de uma coisa, de paramatemática, a gente é levado a estudar o maximecanismo. A forma que o maximecanismo se sustenta, como ele funciona, os seus pormenores, o seu detalhe, né? Como é o modus operandi dele, né? Isso é evolução, né? Seria, né, talvez, Samir, um alinhamento para matemático, né? Você está alinhado para a matemática. Agora, eu penso o seguinte, a gente pode fazer a seguinte analogia. Assim como existe dentro da área da matemática, existe a matemática pura e a matemática aplicada, né? Matemática pura é estudo da matemática em si, das relações lógicas, etc., né? A matemática aplicada é quando você aplica essas relações às várias áreas de conhecimento. A gente talvez possa pensar também numa paramatemática pura, que é o estudo do maximecanismo em si, e a paramatemática aplicada, aí é a cosmoética, o paradireito, a FEP, né? Então, assim, ela é aplicada como base de estrutura em todos os assuntos que dizem respeito à consciência e, por consequência, à evolução da consciência, né? Então, se você consegue aplicar essa ideia da paramatemática em tudo que você faz, aí você é serenão também, né? Mas, assim, a gente tenta aos poucos, né? A gente vai cada vez mais, talvez, o nosso índice de manifestação para a matemática, ou seja, alinhada ao maximecanismo, seja maior. E aí a gente vai subindo na escala evolutiva, né? Como eu falei, a gente sabe que tem um teleguiado, é o cara que já descobriu que isso é uma boa ideia, ele já sabe fazer isso mais ou menos, e à medida que ele vai melhorando isso, ele vai se aproximando. E tem aquela ideia também que eu lembrei agora, que o serenão é aquela consciência que menos altera a energia imanente.
Então, esse não alterar energia imanente é o alinhamento completo da sua manifestação com a paramatemática. Então, você é uma consciência cuja atuação é totalmente paramatemática, ou seja, você está alinhado. Então, nesse ponto, você entendeu, né? Então, o que a gente está falando é o seguinte, como que a gente entra nesse fluxo desse rio, né? Então, a gente tem que ter uma porta de entrada. Às vezes, a porta de entrada é isso aí que você falou, né? É a cosmoética, é você começar a organizar suas mini-ações, né? Você sabe, né, Samir? Só lembrando, tem um verbete no DAC que chama mega cosmoeticologia. E é muito interessante, porque se você pega assim, o verbete, você fala, o Valdo está falando de grandes realizações cosmoéticas. Nada. Ele está falando da cosmoética aplicada aos seus mínimos detalhes no dia a dia, aquela pequenininha. Isso é que é mega cosmoeticologia, porque as grandes ações a gente faz, né? Assim, a gente, às vezes, não comete aquela grande ação anticosmoética, mas, às vezes, a gente escorrega nas autocorrupções. Então, a mega cosmoeticologia é você aplicar, inclusive, nos detalhes, né? E talvez seja essa a nossa ideia da paramatemática mais avançada, né? A gente começar a alinhar essa nossa manifestação paramatemática nos mínimos detalhes da sua manifestação consciencial. Me permite bem rápido, René. Não, perfeita a tua analogia da matemática aplicada, né? Perfeita. Assim como o Dywett falou anteriormente da questão das diferentes abordagens, né? Mas o que eu só para reforçar o ponto, sempre vai dar na mesma coisa, né, Eduardo? Você pode entrar dentro do negócio por diferentes portas, mas tudo vai dar na mesma coisa, que é você transformar a manifestação o mais paramatemática possível, né? E o referencial, ele é o maximecanismo, ela é essa forma, esse modus operandi, né, desse mecanismo que engloba tudo e todos, né, onde a consciência cria as suas realidades, né? Então, eu entendo totalmente, e é super legal essa abordagem por múltiplas portas, porque aí você dá noção, comporta, digamos assim, as particularidades de cada consciência, né? O caminho de cada uma, né? Ela, por exemplo, aqui, indo diretamente, ela pode não ter muito clara essa noção matemática da realidade, mas ela pode ter, entrar nisso por um outro viés. Né? É isso. Vou lançar uma ideia interessante para a gente. Por exemplo, existe aquele slogan, para direito é para todos, né? Ou seja, não é só para os advogados ou para os juízes, né? Aí a pergunta é, a para-matemática também é para todos e não para os matemáticos, né? Os ex-matemáticos, né? É uma boa pergunta. Eu tenho uma ideia que é o seguinte, a aplicação do para-direito envolve todo mundo, né? Mas a pessoa que vai estudar a para-direitologia, assim como a pessoa que vai estudar o direito, por exemplo, o direito todo mundo tem que seguir, né? As leis e a Constituição. Mas quem estuda isso? É o cara que estudou, se formou né? É direito, ele é jurista, ele é advogado, ele é bacharel, porque ele tem o know-how para estudar isso. Esse é o tema de pesquisa dele, né? Então, talvez a para-matemática seja uma coisa parecida. Todo mundo está nesse barco, ok. Igual direito, igual para direito. Agora, quem vai estudar, quem vai ter a especialidade de estudo da paramatematiologia? Às vezes, né, são aquelas pessoas que têm na sua raiz holobiográfica a área da matemática, da ciência, porque aquilo faz parte da forma holopensênica dela, né? O que não quer dizer que seja melhor nem pior, quer dizer, ela tem um rabo preso com aquilo, né? Ela já tem ali um holopensene favorável àquela condição. Então, essa é só uma ideia para a gente discutir aí. Eu concordo com isso aí. E aí, pessoal, posso fazer um acréscimo? Ô, Thaís, deixa só o Guilherme falar primeiro, que ele claro. Eu passo para você, aí depois o Claro. pode ser? Tá bem. Fala, Você Guilherme. complementar ali até porque, Eduardo, o objetivo da ciência é o estabelecimento das relações de causa e efeito, né? Então, essa abordagem científica, ela te joga em direção da paramatemática, que também tem esse objetivo de entender, que nem o Samir falou, o desvendar
os mecanismos ou paramecanismos, da realidade ou da para-realidade, né? Enfim. Estava lembrando aqui algumas situações assim que a gente tem um vislumbre dessa paramatemática, né? Por exemplo, na serexologia, às vezes você está vendo alguma questão sua ou tem uma retrocognição sobre algo do passado, aí você vê sua realidade hoje no presente, e aí você pensa, pô, matemático, né? Isso, porque você entende o porquê de uma forma assim, qual é o meu eureka, né? Uma forma muito singular assim do porquê dessa relação de causa e efeito dentro da tua, então existem da tua realidade, né, da tua história, né, da tua para-história, enfim, e isso ajuda a gente a entender um pouco desse mecanismo, né? Mas eu fiquei pensando também no que Eduardo trouxe aí antes também, que é a questão do dia matemático, né? Então a gente tem eventualmente, né, ainda não sei vocês, mas para mim não é uma coisa comum. É uma coisa bastante incomum, né? Eu consigo contar nos dedos os dias que eu considero dias matemáticos. São Né? extrapolações, né? Para a gente são extrapolações. São extrapolações muito eventuais, dentro de determinadas condições e enfim, o exemplo mais interessante que eu tive assim foi, eu estava dentro de um processo de pesquisa, mexendo com as coisas do professor Valdo lá, o material dele e tal, então estava dentro de um campo bastante otimizado e eu já, enfim, foi essa referência assim que eu tenho é do dia matemático mais matemático, se é que dá para dizer assim, né? O dia mais ou menos matemático, mas matemático. E aí eu estava pensando, mas por que a gente não consegue manter isso todo dia, né? Eu acredito que nem o Eduardo comentou que o teleguiado ele já mantém isso, né? O teleguiado autocrítico. Né? A Claudete falou sobre a questão da expansão energética, né? Quando o Valdo deu o exemplo a ela. Pode ser que tenha a ver com isso. Não, mas eu estou falando da manutenção sempre, Ah, constante. A gente tem entendi. picos, a gente tem extrapolações, né? E por algum motivo a gente não sustenta essa condição. Eu penso que na condição de teleguiamento autocrítico a pessoa já está, né, sustentando diariamente essa condição, ou está próxima a isso, né? Enfim, tem que chegar lá para saber exatamente. Né? Mas daí eu estava pensando por quê, né? Eu vi dois exemplos aqui, dois recortes que o Eduardo trouxe, né, na página 6, que eu achei muito interessantes, né? Da automotivação é matemática, e a empolgação é zoológica, e a ideologia perturba a matemática, ou seja, são os processos irracionais, emocionais, assim, animais, vamos dizer assim, parcelas, né, enfim, da nossa personalidade, que devem dificultar a manutenção dessa condição, da manutenção dessas sincronicidades, né, por um tempo maior, assim, né, enfim. Até lembrando dessa frase aqui, vocês estavam falando aí também da questão da evolução, né, quando a evolução ela deslancha. Eu penso que também, né, a pessoa, quando ainda ela não está automotivada com relação ao processo da evoluciologia, porque ainda não entendeu, do ponto de vista ainda paramatemático, o porquê, né, como funciona. Eu acho que a partir do momento que a pessoa entende isso, né, um nível, vamos dizer assim, mais amplo, né, da sua própria realidade, mas da realidade do cosmos, enfim, das pessoas no seu entorno, etc. Isso é automotivador. Eu acho que o professor Valdo estava vendo uma tertúlia dele esses dias, assim, comentando, né? Aquela pessoa, às vezes, que está lá, está desmotivada com a vida, desmotivada com os estudos, desmotivada com tudo, e daqui a pouco vai deixando rolar, e daqui a pouco tem alguma coisa que cai, alguma ficha, ela tem uma cognição, enfim, ou ela compreende mais de uma forma mais significativa o que ela está fazendo, não o que ela deveria estar fazendo do ponto de vista de evolução, de proexis, de contexto, né? Essa questão, eu entendo que esse desvendar aí do processo da paramatemática, ela não quer perder mais nem um segundo na vida, né? Então, acho que isso talvez essa condição é quando a pessoa já está se aproximando dessa questão da paramatemática. Né?
Então, que aí a gente pode puxar de novo o que já foi falado, da organização, da priorização, né? Que isso que vai favorecer, ou colocar energia, que isso que favorece aí os dias matemáticos também, né? Por exemplo, eu nunca tive um dia matemático, não sei se é regra isso, né? Mas enfim, que eu não estivesse fazendo alguma coisa automotivado, né? Enfim. Então, isso não acontece. Não aconteceu comigo, pelo menos, né? Não sei se vocês têm algum exemplo diferente, né? Então, esse processo de colocar energia no trabalho, né? Principalmente no trabalho interassistencial, isso penso que propicia, né? Desculpe me alongar. Tá ótimo, Guilherme. Você quer comentar, Eduardo, antes da gente passar para a Não, Thaís? eu achei bem legal a colocação do Guilherme aí. E eu estava só lembrando, assim, às vezes, né, Guilherme, é extrapolação para a gente isso, sim. E muitas vezes, não só a extrapolação, como a gente precisa da presença do amparador para que isso aconteça, né? Então, não é um alto dia matemático, um dia matemático auto-provocado totalmente. É quando o amparador, você já está no fluxo lá da Equipex, e aí o amparador chega e ele potencializa o seu... Então, a gente anda muito na aba. Eu lembro também de ter muitos dessas extrapolações lá com o Valdo, na minha tertúlia, ou fazendo algum trabalho, porque aí você entra no fluxo da Equipex. Então, às vezes, a gente não consegue, por nós mesmos, né, provocar esses estados mais avançados, mas a nossa inteligência está também em criar a paracenografia que seja propícia. Não é? Esse é o nosso... A gente pode atuar aí. Tá lembrando aqui também do ciclo das Primeneres, né? Que a pessoa pode entrar a partir disso. É o Cipriani. Uhum. Cipriani. Mas eu acho também que isso tem a ver com o processo de autolucidez, porque na maioria das vezes a gente só acha que é o acaso, a gente não está lúcido o tempo todo para entender que aquilo são as sincronicidades acontecendo. Então, a gente nunca está conectado o suficiente para olhar para os fatos de forma sincrônica ou matemática, né? Esse encadeamento matemático dos acontecimentos. Então, a gente olha assim, e isso é falta de lucidez ainda da gente, né? Eu concordo com isso que você falou, mas ainda acho que a gente está muito aquém nesse sentido da gente estar mais lúcido para isso, né? Como a grande maioria das pessoas acha que o que é sincrônico foi um acaso legal, né? E não é, a gente sabe dos processos de sincronicidade, né? E a gente não se atenta muito que isso é um encadeamento, é uma extrapolação um dia assim, sem dúvida nenhuma, porque quando você começar a prestar atenção, aquilo começa de fato a acontecer. Agora você vê como é que isso tudo tem relação com o megacons, né? É. Se a gente tá num processo de convergência da sua lucidez, que é o caso dos seus cons recuperados, se você está num processo de convergência que além da lucidez entra assistência, além da lucidez da assistência entra o amparador e entra as sincronicidades, isso tudo ele potencializa, né? Então é aquela coisa da ressonância, que é para a matemática também, né? O Weibert estuda muito bem isso. A ressonância desses fatores positivos levam você a uma condição mais para a matemática e talvez até essa condição do corredor de lucidez, né? Isso tudo vai desembocar ali no corredor de lucidez. O corredor de lucidez é como se fosse o alinhamento dessas variáveis para matemáticas, todas bem ajustadas na sua equação. E aí deu. Se você aproveita isso para ter ideia, para ter verpom, para fazer assistência, para reflexão, então esse é um ótimo exemplo aí. Vou aproveitar, deixa então, dos raciocínios. É a minha vez agora? Ou... É sim, vai lá. Tá bem. Então, assim, primeiro, boa tarde a todos. Muito bacana a discussão, né? O que cada um trouxe. Eu estava tentando refletir para colocar o que eu pensei, né? Eu estava pensando que a paramatemática, para mim, ela tem um significado muito conectado com a auto-organização, né? Na verdade, no caso, com a organização do cosmos, em primeiro lugar, né? Porque se há uma paramatemática é porque há uma grande organização evolutiva, macro, que transcende os nossos, né, olhos, para-olhos e nossa lucidez comum. E quanto mais a gente tiver uma auto-organização evolutiva interna, no nosso nível micro,
mais a gente se alinha com essa organização planetária, cósmica, enfim, multidimensional, né, ou macro. Então, esse é um ponto que eu acho que é um ingrediente a mais aí, né, junto com a Laura, com o que vocês colocaram. E uma outra coisa que eu estava pensando, pegando o seu raciocínio, Eduardo, de matemática pura e matemática aplicada, né, vamos pegar para a matemática aplicada, eu fiquei pensando assim, qual que seria o mote evolutivo, né, e pegando também a ideia do Guilherme, né, da motivação, o que seria o motivo maior para nos alinhar, né, com esse fluxo, com essa organização cósmica, né? Aí me veio a ideia da escala evolutiva do serenão, né, que o serenão, ele é serenão porque ele tem, né, aplica 100% da cosmoética, tem 100% de serenidade, enfim. Aí eu fiquei pensando nessa questão da anticonflituosidade. Talvez o caminho da gente se afinizar mais com essas realidades e para realidades mais, vamos dizer assim, equilibradas, homeostáticas e organizadas, tem a ver com vamos dizer, com a gente fazer menos ruído, sabe? Quando a gente, vamos dizer, fazer menos barulho interno, externo, com a gente estar mais limpo, né? Pensenicamente, holossomaticamente, e aí a gente entra naquela sintonia fina que eu lembrei, né, da teoria lá né, dos serenóis que tem no Projeciologia, né, esqueci o nome técnico lá daquela teoria que também é, né, acho que é do som, enfim, né, que mostra, da série harmônica, né, que mostra esse nível nosso aí de anti-ruído e da gente se aproximar dessas realidades. Na minha experiência pessoal, agora trazendo para o campo prático, né, eu tenho uma contribuição que é assim, eu sempre gostei de matemática, né, eu sou da área de humanas, né, eu sou psicóloga formada, sempre atuei com docência, mas desde criança adorava olhar o universo, enfim, acho que trouxe isso, né, da minha paragenética, né, tem alguma coisa com cosmologia. Mas tem a coisa com a matemática em si, tudo que eu faço eu meço, né? Então, eu meço o tempo das coisas que eu faço, eu meço os meus resultados, às vezes eu percebo, por exemplo, mensagens que eu mando no WhatsApp com a mesma quantidade, uma sincronicidade, falei com uma pessoa, falei com outra, sei lá, 35 segundos numa, 35 segundos na outra, nossa, às vezes eu estou mandando mensagem para uma pessoa, a pessoa entra em contato comigo, então, assim, essa coisa dessas pequenas ocorrências eu percebo, né, em termos de afinização, não uma para a matemática maior, é que eu estou falando de uma matemática menor, né, mas uma outra coisa que eu percebo também, assim, eu organizo muito a minha vida em termos de semana, e a da semana, é claro, né, me ajuda a organizar o dia. E eu vejo uma paramatemática muito interessante, que quando eu estou mais coerente, organizada, né, porque uma coisa é o planejamento, e outra coisa é você praticar aquilo e realmente fazer um planejamento condizente, né, com a tua realidade, e eu vejo que quando eu acerto nisso mais, as coisas acontecem numa paramatemática muito interessante. Então, assim, tudo que eu coloquei ali, se está realmente condizente, mesmo que não aconteça exatamente no dia e hora que eu planejei, vai acontecer naquela semana, entendeu? Então, se deixou passar um dia, outro dia vem. E é interessante que tem dias temáticos. Eu percebo dias que eu trabalho mais um determinado assunto, sabe? O dia de resolução de problemas, sei lá, o dia de resolução de pendências, o dia que eu encontro pessoas que eu nunca encontrava, sabe? Então, parece que tem uma paralógica também nesses, vamos dizer assim, né, no fluir dessas atividades, né? Então, é só mais uma contribuição aí da prática e do que eu penso aí do assunto. Obrigada. Bom, Thais. Alexandre, você levantou a mão enquanto ela estava falando. É sobre isso? Complementando o que Beleza. a Thaís estava falando. Aí depois você já emenda no que você ia falar. Não é, mas eu queria justamente para falar o que ela estava falando. E ela trouxe uma ideia muito interessante da questão da auto-organização. Eu acho que isso é chave, né? Porque assim, em termos aí matemáticos ou paramatemáticos, né? A auto-organização ela tem a ver com a redução dos níveis de entropia, né? Ou assim, em termos físicos, o universo ele tende à entropia, né? Isso é o conceito da física. Ele tende à entropia, desorganização natural, né? E quando você fala da auto-organização
E todo o processo da cosmoética é o inverso disso, né? Que é você ir contra essa tendência natural de entropia, de desorganização, de bagunça, né? E isso está totalmente relacionado ao processo da cosmoética, né? Em termos paramatemáticos, aí tá totalmente relacionado, né? Então, assim, quando o serenão ele não bagunça mais a energia imanente, né? Não, não adiciona entropia à energia imanente, ele está lá no fluxo do cosmos e tal, e tem a ver, da base toda vem no processo da organização, né? Isso vai mostrando a evolução, né, em termos. Então, eu queria chamar a atenção mais para puxando, né, para o viés do nosso assunto central, que é o que tem por trás disso, né? Então, quando a gente chega no dia matemático, que é uma expressão disso, no intrafísico, num dia da nossa vida, é quando os níveis de entropia geral do nosso sistema, do que está em torno da gente, o que a gente está trabalhando, aquilo reduziu de uma tal forma que aquilo impactou num monte de coisa que a gente visivelmente observou, né? Então, tem a ver com a nossa redução geral do nosso nível de entropia, do nosso nível de pensanidade, que aí a gente conseguiu se alinhar ao tal do fluxo do cosmos, né? Posso comentar em cima dessa questão aí? Assim, outra, mais uma abordagem, né? Por exemplo, dentro desse processo de organização, que eu acho que ajuda bastante, é que a pessoa que tem uma vida muito bem organizada, eu estou falando de agenda mesmo, ela permite a extrapauta. E me parece que o processo do dia matemático, muitas vezes ele vai seguir pela extrapauta. Né? Não é você que organizou, é seguir as sincronicidades que vai fazer a manutenção do dia matemático. Então, se a pessoa, por exemplo, ela está com uma agenda, própria agenda desorganizada, por exemplo, tarefas atrasadas, enfim, não tem essa liberdade para extra pauta, eu penso que isso dificulta, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes está fazendo compras em algum local, né? O dia a dia no supermercado. Aí vem um insight para encontrar determinada pessoa em determinado local, outro local, enfim. Se vai seguir o insight, né? Se você seguir esse insight, eventualmente você entra, isso propicia você entrar no fluxo, mas isso envolve essa flexibilidade de sair da organização, ou ter essa liberdade dessa pauta para poder seguir o passo do fluxo da sincronicidade. Só isso. A Sandra fez uma pergunta aqui no chat. Ô, Sandra, se quiser, abre o microfone aí, pode falar. Porque minha internet está ruim, assim, pode cair, assim, está bem oscilando aqui hoje. Eu queria saber se tem uma relação, assim, fiquei pensando no holossoma, porque o holossoma, os veículos, né, que a gente está aprendendo, eu pelo menos estou aprendendo agora a lidar com o estudo, é muito novo para mim, e então fico pensando a relação da paramatemática na ação desses veículos, né, de manifestação. E aí fiquei pensando também na questão do livre-arbítrio em relação a tudo isso, porque se a paramatemática, a autopesquisa, tudo que a gente está aprendendo, mudando, transformando, reciclando e tal, a gente tem essa oportunidade de fazer isso e tenta fazer o melhor possível, que a gente dá conta, eu fico pensando nas dimensões conscienciais, né? Que a paramatemática ela traz isso dentro dessa conformidade, vamos dizer assim. Aí fiquei pensando sobre esse estudo em relação ao livre-arbítrio. Eu não tenho uma resposta, né? Então, isso é uma dúvida que eu tenho, e agradeço aí a vocês.
Quem gostaria, pessoal, de responder aí? Bom, posso começar a falar então, Sandra, só para dar uma ideia, né? Eu acho que a paramatemática... Obrigada, Eduardo. Não, sim, você trouxe uma... É que as questões são difíceis, né? Quando são difíceis, a gente deixa para o outro falar. Mas a ideia da paramatemática no Holossoma é muito boa, esse pensamento, porque você vê, está falando de organização, que é a base, né, vamos dizer assim, da manifestação da paramatemática para a gente é a organização. Então, você pode pensar que existe uma organização física, somática, que envolve sua saúde, seus hábitos, né, a sua harmonia somática, orgânica. Existe uma organização psicossomática, que envolve como que você organiza suas emoções, como é que você lida com seus instintos. Existe uma organização energética, que aí essa aí diz muito respeito ao parapsiquismo, como que você movimenta, como é que você lida com as suas energias, ou como que você mantém a homeostase energética durante o seu dia, e tem a organização mental somática, né? Essa organização mental somática, por exemplo, através do estudo e do debate, né, a gente pode melhorar ela. É como se fosse um exercício da academia do mental soma. Você debater, você estudar, você alinhar as ideias. Então, isso tudo eu vejo assim que, se você pensar numa paramatemática do holossoma, seria colocar todos esses fatores dentro de um alinhamento de organização, ou seja, a matemática aplicada a essas várias áreas. Agora, sobre o livre-arbítrio, né? Essa pergunta é muito boa também, e essa gera um ótimo debate, né? Se a gente está falando que tudo é paramatemático, que tudo é alinhado, que as variáveis estão todas ajustadas, que está tudo com uma equação matemática, né? Em que a matemática, por exemplo, é totalmente desprovida de livre-arbítrio. Você não tem opção de aplicar alterações na lógica matemática. Por exemplo, uma equação, ou uma resolução, ou uma demonstração matemática, uma vez feita, se é bem feita, ela é aquilo, né? Tanto é que na matemática você é diferente das outras ciências, né? Então você tem isso, a demonstração. Você tem a lógica dedutiva, ela não permite que você tenha variações ali sobre o tema. Como é que entra o livre-arbítrio, então, se a gente está falando que cada vez mais a gente se aproxima de uma condição de alinhamento na paramatemática, né? Uma ótima pergunta. Quem tiver, pode falar para a gente aí qual seria a resposta. Eu gostaria. Eu acho que tem essa acepção que você falou, que assim, faria a gente pensar sobre o processo do livre-arbítrio, mas eu acho que tem uma outra, em termos de conceito matemático, e até muitas pessoas da próprio ramo da matemática, de exatas, têm dificuldade de pensionizar mais dentro desse campo, que é o campo da probabilística, né? Então, assim, o campo da probabilística, vamos assim, é um ramo da matemática, mas ele não que é o que se chama da lógica, que deve ser derivada do campo da probabilística, que chama da lógica nebulosa, a lógica fuzzy, né? Que assim, não é necessariamente A, se A, então B. Então, a lógica nebulosa, ela funciona. Se A, pode ser que B, pode ser que C, pode ser que D, com tais níveis de probabilidade. Então, isso é maleável, isso não é tão hard assim como usualmente se coloca, e muitas das pessoas que trabalham, que são da área de exatas, às vezes têm a tendência de ter a própria pensanidade condicionada, que a gente fala que a pensanidade algorítmica, né? Então, se isso aqui, então é aquilo ali, não tem discussão, né? Porque funciona como uma demonstração matemática mesmo. Mas se a gente entende que não necessariamente a coisa parte para um modelo assim, existem dentro do campo da matemática outros modelos que existem, que existe essa maleabilidade aí do livre-arbítrio, né? Então, assim, dentro de um campo probabilístico, por exemplo, a pessoa tem uma pré-cognição. Então quer dizer que aquilo já está determinado, não existe o livre-arbítrio, né? Sempre
papo da precognição sempre vem, poxa, então quer dizer que todas as variáveis do universo já estão dizendo que aquilo ali vai acontecer, né? Não, existe uma alta probabilidade daquilo acontecer, mas não é 100%, né? Pode até ser 99%, pode ser até 99,9%, né? Mas eu acho que tem isso que não exclui a questão do livre-arbítrio. Embora a gente tenha que pensar assim também. Esse negócio de livre-arbítrio total, assim, livre, também não é bem assim, não, né? Porque, assim, primeiro a gente é altamente condicionado pela nossa FEP. Então, a pessoa, não, mas eu posso daqui a 5 minutos virar serenão se eu melhorar a minha pensanidade e só pensar bem de todo mundo. Não, eu diria que a chance disso acontecer eu diria que é nula mesmo. Não diria que é quase nula, eu diria que é nula mesmo. Porque a gente tem um nível de determinismo. Então, assim, o assunto do livre-arbítrio é muito interessante a gente pensar, né? Existem, sim, níveis de determinismo em função do nosso holocarma, em função da nossa FEP, que a gente está, sim, condicionado, né? Mas a gente sempre tem alguma margem de manobra no meio disso aí, mas eu acho que entra no campo da probabilística. Eu posso pegar só o ponto do Alexandre aí, querendo esticar um pouquinho, Alexandre. Eu penso assim que que o livre-arbítrio ele está num campo, ele se reflete assim para nós na prática pelo nosso pouco conhecimento do nível de detalhismo desse mecanismo. Então, por exemplo, eu não conheço, eu conheço muito pouco do nível de detalhismo, mas o que parece lógico para mim é que existe uma relação direta em tudo que compõe a ação de uma consciência. Então, volta aquela abordagem macro, né, que eu trouxe no começo. Né? Imagina que tem um mecanismo, ele funciona de um jeito, e você tem, dentro desse mecanismo, essas centelhas, vamos chamar assim, essa consciência, esse princípio consciencial, evoluindo aí no meio. Né? E ele evolui o quê? Ele evolui a própria manifestação a partir da lucidez que ele consegue alcançar da própria manifestação, né? Ele constrói essa lucidez com a própria forma de se relacionar com esse meio, né? Então, eu não quero simplificar, minha função não é simplificar, minha função é tentar encaixar essas coisas, eu trabalho com isso, com essas ideias, né? Então, imagina, eu não sei como é que o meu livre-arbítrio, o meu arbítrio, qual a consequência do exercício do meu arbítrio. Eu não sei onde é que ele bate, onde é que ele reflete, onde é que ele repercute. Então, eu vou colhendo o resultado disso. Né? Agora, me parece que, no fundo, o sistema, esse maximecanismo, esse macrosistema, ele é matemático. Ele tem uma relação de causa e efeito nele que estrutura todas as relações e todas as manifestações. E ela é precisa. E aí na consecutivos, né? Quando a gente começa a trabalhar com a holohistória, a gente um dos meus maiores ganhos aí dentro da experiência que eu tive aí na escola de projeção lúcida é entender que você pode mapear algumas consequências da tua manifestação numa vida posterior, né? Claro que de uma forma presumida, né? De que isso acontece porque aquilo aconteceu, porque essa foi a minha manifestação no passado, né? Mas ainda isso aí nós estamos tateando esse negócio, né? Eu ainda tenho a tendência a entender o maximecanismo como extremamente paramatemático, de extrema justeza, e o resto é consequência do nosso desconhecimento. E aí vem mais um questionamento. O quanto que a gente se lembra que nós somos seres multidimensionais.
Como é que nós vinculamos o livre-arbítrio dentro desse processo? Porque a gente se esquece constantemente disso, que nós somos seres que estamos interagindo, consciências interagindo o tempo todo com o multidimensional, né? Com essa físico. Então, como é que a gente mapeia esse livre-arbítrio neste quesito, né? A gente esquece que a gente é um ser multidimensional e que está interagindo o tempo todo, né? O quanto que é da gente, o quanto que não é. O quanto que nós temos lucidez em relação a isso ou não. Então, a coisa vai ampliando de uma tal forma que a gente sempre continua com N interrogações, né? A consciência é uma coisa extremamente complicada nesse sentido, porque por mais variáveis que a gente tem, a gente ainda esquece muito que somos seres multidimensionais. Eduardo, você tinha aberto o microfone há um tempinho atrás, você quer falar antes de passar para o Wagner? Não? Tá bom. Então, vamos lá, Wagner. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Achei legal isso que o Darby trouxe, né? A questão da probabilidade. Eu me incomodo bastante quando alguém fala que é matemática, é exatidão e tal. E aí eu sempre falo da probabilidade. Só que, por outro lado, né? Um pouco... a gente pode pensar também na probabilidade como a falta de variáveis o suficiente para a gente controlar o experimento. Se a gente pensar no lançamento de moeda, eu consigo saber qual que a face que vai cair, controlando todas as variáveis, né? Então eu sempre faço essa provocação até com os meus amigos estatísticos. Estou achando muito bacana essa discussão aqui. Está mexendo bastante com as minhas memórias, minhas lembranças. Eu queria falar um pouco, voltar sobre o assunto do livre-arbítrio, né? E fazer uma analogia. Eu acho que muita gente já vai lembrar de uma coisa que são os campos vetoriais, né? Então, a gente pode pensar no fluxo cósmico como um campo vetorial. E um campo vetorial, o fluxo com um atrator de uma certa singularidade, que seria a evolução, né? E aí a gente pode pensar que nós, inseridos dentro desse fluxo cósmico, a gente distorce o campo vetorial, né? Então, assim, e aí a gente tem que pensar que o parapsiquismo evoluído, a compreensão dos padrões que seria o nosso processo, resultado do nosso processo evolutivo, vai fazer com que a gente entenda aquele campo vetorial e o nosso livre-arbítrio é o seguinte: vou continuar nesse caminho, que eu estou interferindo no campo, né? E eu sei que para aquele lado lá eu vou entrar no fluxo, né? Ou seja, no atrator da singularidade evolutiva e vou entrar no fluxo de maneira geral, né? Então, assim, o livre-arbítrio ele vai continuar sempre, só que vai ser a nossa escolha dentro desse esquema. E lembrando que, assim, a definição perfeita que o Eduardo trouxe no começo, que a matemática é uma linguagem, a paramatemática também é essa linguagem. Então, o nosso parapsiquismo, nossa compreensão do processo evolutivo, isso vai fazer com que a gente tenha essa leitura, e aí dentro dessa analogia, do campo vetorial. E aí a gente vai escolher o vetor mais utilizado, vai escolher o caminho mais evolutivo, né? Então, eu queria só trazer essa contribuição. Muito boa abordagem. Agora, a grande questão, essa pergunta do livre-arbítrio é muito boa, né? E ela, eu acho que é uma pergunta difícil de ser resolvida, porque a própria filosofia estuda isso há muito tempo e até hoje não chegaram a nenhuma conclusão, né? Se, por exemplo, a nossa própria vontade, né, que é isso que o Wagner falou, sim, mas se essa vontade de mudar a sua direção, se ela também não é para a matemática e já não está, né, assim, na sua estrutura mais íntima determinada, né? Então, assim, é claro, né, existe essa condição de... Oi?
Pode falar. Tem, no mínimo, um nível de determinismo dentro disso, né? Que é condicionado Então, mas eu acho, Então, viu, David, isso que eu queria falar. Isso aí, esse é bom da gente pensar, mas isso talvez seja aquele limite da mateologia, que assim, a gente não sabe se é ou não, né? De fato, a gente não vai descobrir agora, porque isso aí entraria numa questão que a gente não tem capacidade de entender. O nosso problema é o tá seguinte: o junto. nosso livre-arbítrio é real e a gente usa ele para evoluir, e a FEP é construída em cima das nossas escolhas. Então, isso para a gente é o que importa, né? Eu estou falando só porque, é claro, né, quando a gente passa desse limite, né, do macro, que o macro é mais fácil de entender, paradoxalmente, do que o micro, né? Então, se você passa desse limite para o muito pequeno, para a estrutura, fica difícil da gente poder entender o que está acontecendo lá de fato, né? Você sabe que só uma das coisas mais interessantes que eu ouvi ultimamente, que eu li um artigo sobre teoria de sistemas, o cara falando o seguinte, que, na verdade, isso é uma ideia muito interessante, a simplicidade ela não faz parte da estrutura das coisas. Tudo é muito complexo na sua estrutura, ao contrário do que a gente pensa, né? O negócio começa do simples e vai para o complexo. Não, na verdade, tudo é muito complexo, você pegar a estrutura ali das partículas subatômicas, mas a simplicidade é uma característica emergente que aparece nos sistemas muito grandes. Isso é uma coisa muito interessante. Estou pensando bastante sobre esse assunto, porque eu lembro o seguinte, assim, que uma das frases do professor Valdo, quando teve aquele contato com o CX livre do incógnito, ele falou assim, que o incógnito falou para ele, agora tudo ficou simples para mim. Então você vê, às vezes a simplicidade não é o que está embaixo, às vezes é o que está em cima. E o Wagner falou bem no negócio da estatística, né? Quando você junta muitas variáveis, aquela lei dos grandes números, fica muito previsível tudo. Na verdade, tende para uma previsibilidade. Quando você olha o fato isolado, ele fica complexo, porque aí, paradoxalmente, é muito mais difícil de você fazer análise, né? Então, você vê a nossa evolução, ela talvez, agora, ela começa a ficar mais clara para a gente. Depois do desperto, depois mais para cima, a gente começa a entender com mais clareza como é que é esse processo evolutivo. O que tem que ser considerado, o que não tem que ser considerado. Na média, muito dessas coisas desaparecem. E aí a gente fica, sabe, com aquele núcleo que fica mais fácil da gente manusear. É uma ideia só para pensar. Não, essa ideia, ela é interessante, né, do assim, distanciamento, ele simplifica, né? Talvez seja uma forma da gente entender até o processo da pré-cognição, né? Como é que a pré-cognição que envolve ali milhares, milhões de consciências, às vezes, né? E cada um tem o seu livre-arbítrio, cada uma, né? Então, a tendência é a gente ir pelo lado lá. Então, cada uma não tem livre-arbítrio, na verdade, né? Porque se todo mundo tem que chegar lá, né? Mas se você pegar esse princípio, você pode sobrepairar a questão do livre-arbítrio e estudar o problema da mesma maneira, né? No conjunto, tudo tende àquele ponto, né? Com altíssima probabilidade. Pode ser que tenha desvio de um ou outro ali, mas que no final das contas ele corrige o caminho, né? Desvio do arbítrio, né? A Thaís comentou, problema... depois de um comentário, alguma coisa sobre livre-arbítrio, depois você dá uma lida, Eduardo, que ela pôs foi interessante. Dentro do que você está falando, Alexandre. Que na questão do livre-arbítrio ou não livre-arbítrio, ela vai se tornar irrelevante se a gente pegar esse princípio que o Eduardo falou, que o Wagner falou, né? Da simplificação com uma complexificação do sistema, né? Ele acaba sendo irrelevante para a gente pensar nesse problema específico, né? Lá para a matemática da pré-cognição, né? Mas interessante a abordagem. E outra coisa, uma coisa que eu penso hoje em dia, uma coisa é você deixar uma consciência isolada. Eu não sei se ela vai evoluir. Quando você coloca dentro de um grupo, aquele movimento ali das várias partículas, elas promovem um efeito, que é como se fosse um efeito que emerge dali, que a gente dá o nome de evolução.
Então, quando você coloca uma coisa, você analisar o Dibert sozinho, outra coisa você ver dentro do grupo, tudo fica muito mais claro. E outra coisa, esse movimento de interação faz a evolução, assim, te impulsiona para cima, né? Ele leva você a fazer evolução. Assim como se você pega, por exemplo, um sistema biológico, né? Se você tem ali vários seres interagindo, várias espécies, aquilo lá, aquele efeito, por algum motivo, dá a evolução biológica, né? Se você bota assim um grupo evolutivo, você tem esse efeito. Eu penso hoje em dia, viu, David, que assim, a evolução ela é um subproduto da interação das consciências. Isso aí a gente aproveita isso. E outra coisa, os serenões evoluciólogos sabem disso. Tanto é que quanto mais a gente está junto em grupo, melhor para todo mundo, né? Posso falar? Agora, só para completar aquilo que o Eduardo disse, esta questão de podermos avaliar, não é, a realidade e de melhorar, eu penso que a matemática nos ajuda muito nisto, quer dizer, quando só podemos melhorar aquilo que medimos, não é? Ou seja, nós classificamos, nós avaliamos para melhorar. E isso vai nos possibilitar, penso eu, ou acelerar a evolução. Porque se nós não medirmos sistematicamente, não fizermos os registros, mais dificilmente nós podemos... também não temos depois consciência se estamos a crescer ou não, não é? Mas a matemática nos ajuda muito nesse aspecto. Outra questão importante, que é a matemática para mim foi sempre uma síntese, ou seja, eu vejo a realidade e tento simplificá-la, é quase como se fosse o cume da pirâmide, não é? Eu vejo, para eu conseguir mexer e perceber a realidade, eu faço síntese com os números, não é? E faço estatísticas para tentar tirar ali mais conclusões. E eu penso que é uma ferramenta muito importante na evolução, não é? Eu penso que ainda estamos muito no início desta ferramenta, de usar esta ferramenta para o bem de todos. Eu acho que você tem razão, viu, Cândida? E assim, eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai expressando mais os megacons aqui, e a expressão desses megacons faz a gente entender melhor essa paramatemática, como você falou, né? A gente está começando a trilhar esse entendimento do que é, mas isso aí exige, primeiro, exige megacons, e segundo, desenvolve megacons e até neocons para a gente. A gente vai começando a alargar o nosso nível de lucidez, o nosso nível de entendimento, de discernimento, etc. Né? Então, esse talvez seja um bom investimento estudar a paramatematiologia. Pessoal, nós chegamos então no nosso horário. Eu agradeço a todos vocês, aí, ou seja, cada um contribuiu com uma variável, né, para o nosso problema. A gente juntou tudo e está tentando entender esse panorama maior da paramatematiologia. Então, agradeço a todos, uma ótima semana e até o sábado que vem. Até, pessoal. Obrigada. Até Até mais, pessoal. Prazer. Tchau, tchau.